Na nossa aula de ciências, iremos estudar sobre reprodução e extinção. Na nossa aula passada, a gente falou sobre preservação. Então, a gente vai continuar o assunto, estudando sobre reprodução e extinção dos animais. Na página 28 do livro de vocês, tem falando com o título Reprodução e Extinção. Eu vou ler para vocês e vou explicar a atividade. Reprodução e extinção. Vamos aprender que, quanto menor o sucesso reprodutivo, maior o risco de extinção. O que acontece com o filhote de tartaruga que acabou de sair do ovo? Desde que nasce, os filhotes de tartaruga vivem por conta própria. E eles enfrentam muitas situações difíceis. Além de precisar encontrar alimento, eles têm que escapar de predadores como aves, caranguejos, polvos e diversos peixes. São pequenas as chances de uma tartaruguinha chegar à idade adulta e ter seus próprios filhotes. Estima-se que, de cada 1.000 tartaruguinhas que saem dos ovos, no máximo 2 chegam à idade adulta. Se muitas tartarugas adultas forem caçadas ou ficarem presas em redes de pesca, poucos ovos de tartarugas serão botados. Consequentemente, diminuirá a chance de haver tartarugas adultas no futuro. E, se no futuro existir menos tartarugas adultas, o número de ovos botados será ainda menor. Em síntese, quanto menor o sucesso reprodutivo, maior o risco de extinção. Ou seja, quanto menos tartarugas colocarem ovos, menos tartarugas irão existir no mundo. O ser humano pode contribuir para a preservação das espécies ameaçadas de extinção, promovendo o sucesso reprodutivo delas. No caso das tartarugas marinhas, por exemplo, em 1980 foi criado no Brasil o Projeto Tamar. Além de divulgar os problemas que as tartarugas marinhas enfrentam, o Projeto Tamar favorece diretamente a reprodução delas, por meio de cuidados dos ninhos, de ovos e de preservação das áreas em que as tartarugas desovam. Na página 29 tem uma atividade. A número 1 diz assim: você concorda ou não com o que os alunos estão falando? Esses 2 alunos embaixo que tem um balãozinho de fala deles. Aí eu vou ler e vocês vão dizer se concordam ou não. Aí vocês vão escrever aí se concordam ou não e explicar a resposta de vocês, certo? As tartarugas marinhas botam muitos ovos, portanto terão muitos filhotes. Não é preciso se preocupar em preservá-la. Será que o que esse menino falou está certo? A gente não pode se preocupar em preservar as tartarugas, elas colocam muitos ovos. Vocês viram que eu falei anteriormente que elas põem ovos, mas que muitos não chegam a nascer. Então, será que esse menino falou é o certo? Será que a gente não precisa se preocupar na preservação das tartarugas? Aí vocês respondem se concordam ou não concordam e explicam por quê. A menina fala assim: a caça de tartarugas marinhas não representa um problema. Os oceanos são muito ricos e sempre existirão tartarugas marinhas. Será que ela está certa? Será que sempre vai existir tartaruga marinha no mundo? Será que tem tanta tartaruga assim? Será que a gente precisa preservar? Ela está certa ou não está certa? Aí vocês respondem se concorda ou não com o que ela falou. Na atividade 2, fala assim: analise o que aconteceria nas 3 situações abaixo e preencha o quadro com os resultados das suas contas, certo? Considere que, em média, uma tartaruga marinha põe 130 ovos a cada desova. Então, no primeiro quadradinho verde, diz assim: em determinado ano, 100 tartarugas puseram ovos em uma única praia. Quantos ovos aproximadamente foram postos? Então, vocês vão calcular, certo? 100 vezes 130. Vamos colocar o resultado nesse primeiro quadradinho aqui.
A segunda situação. Em determinado ano, muitas tartarugas foram caçadas durante a época de desova e somente 10 tartarugas conseguiram desovar na praia. Então, vocês vão calcular 10, que foram 10 tartarugas, vezes 130, certo? Aí vocês vão colocar o resultado nesse quadradinho aqui. Na terceira situação, diz assim: em determinado ano, a poluição de uma praia e o número de pessoas que frequentavam aumentaram muito. Além disso, várias tartarugas ficaram presas em redes de pesca. No final, somente 2 tartarugas conseguiram desovar. Então, a conta que vocês vão fazer, pegar esse número aqui, 2 vezes 130, que está lá em cima na questão. Aí vocês fazem a continha. Nesse outro quadradinho aqui, fala assim: quantos filhotes devem ter chegado à idade adulta? Então, vai ser 130 dividido por aproximadamente 5 tartarugas que chegam à idade adulta, certo? É aproximadamente. Então, vai ser 130 dividido por 5, certo? Nesse segundo quadrado de baixo, pergunta assim: quantos filhotes devem ter chegado à idade adulta? Então, aproximadamente, se 10 tartarugas, ó, em determinado ano, muitas tartarugas, que é esse aqui e esse, ó. A gente tem que ler esse aqui e esse aqui. Em determinado ano, muitas tartarugas foram caçadas durante a época de desove. Somente 10 tartarugas conseguiram desovar na praia. Então, vai ser o cálculo, certo? Então, provavelmente, nesse quadradinho aqui, vai ser 2 ou 3 tartarugas, certo? Pelo cálculo. E na situação 3, que é esse daqui, esse quadrado com esse daqui, ó. A situação 3, a gente vai responder nesse aqui. Aí fala assim: em determinado ano, a poluição de uma praia e o número de pessoas que frequentavam aumentou muito. Além disso, várias tartarugas ficaram presas em redes de pesca. No final, somente 2 tartarugas conseguiram desovar. Aí pergunta aqui nesse quadradinho: quantos filhotes devem ter chegado à idade adulta? Se apenas 2 conseguiram desovar, então provavelmente nenhum filhote chegou à idade adulta, certo? Porque a praia já estava muito suja. Essa situação aqui, ó, é muito crítica, muito difícil uma tartaruga conseguir sobreviver. Então, nesse quadradinho aqui vai ser provavelmente nenhuma tartaruguinha conseguiu chegar à idade adulta. Observe que eu coloquei ali do lado a continha, que vocês vão fazer cada quadradinho e vai botar o resultado dessa conta aqui, ó, certo? Eu tô ajudando vocês, porque é um pouquinho complicado de entender. Aí vocês vão fazer a continha, essa continha e põe aqui essa conta, aí põe nesse segundo quadradinho, certo? Que é a quantidade de tartarugas, provavelmente que conseguiria sobreviver, ok? Na atividade 3, pede para vocês trocarem ideias com os colegas. Mas como a gente não está em sala de aula, vocês podem conversar com os pais de vocês, certo? Falar assim: em qual das 3 situações de cima, desse quadradinho de cima, 3 situações, as tartarugas marinhas correm maior risco de desaparecer? Qual a situação que está pior dessa situação 1, 2 ou 3? Aí vocês vão responder qual é a situação que provavelmente nenhuma tartaruga conseguiria sobreviver. Aí você coloca qual é a situação que você acha. A 1, a 2 ou a 3. Na atividade 4, fala assim: leia a seguir os fragmentos de texto que expõem o problema que as tartarugas marinhas enfrentam, bem como as iniciativas de um projeto para preservá-las. Depois indique uma sequência lógica de texto, numerando os textos de 1 a 4. Então, vocês vão fazer o que aqui? Vocês vão ler esses fragmentozinhos de texto e vão observar qual desses ficam mais coerentes, mais
fáceis de compreender um texto, certo? Então, será que esse aqui é o primeiro texto, fragmento? Aí vocês vão colocar aqui, por exemplo, eu não estou dizendo que esse é o certo. Número 1, aí escreve aqui, 1. Aí eu acho que esse texto aqui é o 2. Lendo, eu acho que combina mais sendo o segundo texto. Então, vocês põem o número 2 aqui, para criar uma organização textual, certo? Para não ficar muito difícil de compreender, muito complicado, sendo realmente uma sequência lógica de texto, certo? Aí será que esse daqui é o texto 3? Aí põe aqui o 3. Aí depois vocês vão ler, vocês enumeram e vão ler. Se está em ordem, se está alguma coisa estranha com o texto, se combina, se está com a linguagem que não parece ser o começo de um texto. Então, vocês vão enumerar, certo? Se for, um exemplo, aqui é o primeiro texto, o primeiro parágrafo, por exemplo. Esse aqui é o segundo. Aí vocês vão ler. Estou dando um exemplo, eu não estou dizendo que esse é o número, certo? Porque não é. Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Aí são 4 quadradinhos, 4 fragmentos de texto que vocês vão ordenar. Vão colocar se é o texto 1, 2 ou 3. Tem que ler para primeiro ver se está entendendo o texto está certinho, se a ordem do texto está correta, certo? Na atividade 5, vocês vão ler esses fragmentos anteriores, certo? Esses pedacinhos de texto que tem aqui do lado, na página 30. E vocês vão resumir o que vocês entenderam sobre o projeto Tamar. Aí vocês estão vendo que essas linhas aqui vocês vão ler e vão fazer um resumo do que entendeu. Já tem um começo aqui, ó. O projeto Tamar foi criado para salvar as tartarugas marinhas da extinção. Então vocês vão continuar. Ok? Aí vocês podem falar, muitas tartarugas ficaram presas nas redes de pescas, muitas não conseguem chegar à fase adulta, então vocês vão ler um pouco desses fragmentos e vão fazer um resumo na atividade 5, ok? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda mensagem no meu privado.